Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos em Levítico 23, onde vai falar sobre as festas do Senhor. Esse capítulo é talvez o capítulo mais interessante, porque ele vai falar dos tempos determinados. São ciclos em que o povo precisava se reunir para poder prestar a sua gratidão a Deus, para poder reconciliar-se com o Senhor, para poder cultuar o Senhor em comunidade, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que aparece aqui é as festas fixas do Senhor. Aqui fala de um local que eles deveriam ir e também fala de um tempo determinado. Guarda isso. Quando nós falamos de festas, nós estamos falando de tempo determinado para a reunião, que são chamadas de santas convocações. Ou seja, você tem convocações para a guerra também, você tem convocação para o censo, mas aqui são santas convocações onde o povo era convocado a se reunir para cultuar o Senhor. E aí, no terceiro verso, já fala assim: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Então, no sábado, aqui está falando, é um sábado de descanso solene, santa convocação. Aquele dia não era para poder fazer nada que fosse de cunho pessoal. Ou seja, é uma convocação solene para que você fique, à disposição das coisas de Deus. E só isso. Claro que Jesus vai explicar que era permitido fazer o bem no dia de sábado, Não era permitido. Não quer dizer que é permitido fazer o mal nos outros dias, mas não era permitido, por exemplo, fazer alguma coisa para proveito próprio, certo? Então vamos lá. Só para mostrar o quadro, coloquei ele assim de uma forma simples, porque embora alguns irmãos eles já estão bem avançados nos estudos das festas, outros não sabem absolutamente nada acerca das festas bíblicas, Então eu queria apresentar ela aqui como está no capítulo, a apresentação de todas essas festas. Ela apresenta algumas das festas, vai faltar aqui, por exemplo, a festa de Purim, que vai aparecer no livro de Esther, porque ainda não tinha o livro de Esther. Nós vamos ter também as festas relacionadas ao mês, que é da lua nova, até coloquei ali em cima, lua nova. Todo início do mês seria na lua nova. Então, quando a lua ficava nova, começava um ciclo do mês. Nós chamamos de mês. Na sua tradução vai estar mês. Mas geralmente é uma lunação. Essa lunação é o quê? Surgiu a lua nova, então surgiu o novo mês. E eram, normalmente, simplificando aqui, meses de 30 dias. Então, 12 meses de 30 dias. Posteriormente, nós vamos ver que vai surgir depois um mês que vai aparecer ali de vez em quando. Ele surge um pedacinho de mês para poder, um 13º mês, para poder recuperar o calendário. Mas vamos lá, guarda isso, 12 meses de 30 dias, isso eram os ciclos, 12 ciclos de lunação, lua nova, tá? Então, por exemplo, você tinha, fora do que está aqui, você tinha lua nova, que não aparece aqui em Levítico 23, você tem o ano sabático, que nós vamos ver, se eu não me engano, em Levítico 25, o ano do descanso, o ano sabático. E também no Levítico 25 vamos ver o ano do jubileu. Essa palavra está relacionada com a transliteração do hebraico, tá? Aqui fala, na verdade, de um carneiro, de um cordeiro. E aí você vai pegar chifre de carneiro. Depois vai significar chifre de carneiro. Mas essa palavra jubileu vem da transliteração dessa palavra aqui, tá? Isso está em Levítico 25. Vamos lá. Guarda isso, lunação é o início do mês, lunação, é uma lua nova. Então a cada lunação você iniciava um ciclo mensal, tá? Gênesis 1,14 vai dizer que Deus colocou os luminares, isso é, sol e lua, para determinar o quê? As épocas, os sinais, estação, os ciclos. Então a lua servia para isso, para que as pessoas se orientassem no tempo. Números 28, 11 ao 15 vai falar sobre aquela festa que eu chamei ali de lua nova. Cada lua nova tinha que ter o seu sacrifício, os seus holocaustos também, tá? Vamos lá para o quadro completo aqui de Levítico 23. Você tem o sábado, começa aqui do verso 1 ao 3. Depois, 4 ao 5, fala da Páscoa.
Do verso 6 ao 8, pães ázimos, que faz parte da Páscoa, tá? Você vai ver isso em Lucas, por exemplo. A festa das primícias, do verso 9 ao 14, Pentecostes 15 ao 22, o dia de trombetas, toque de trombetas, verso 23 ao 25, dia da expiação, do 26 ao 32, esse aqui é chamado também de Yom Kippur, que é o dia do perdão, e a festa de tabernáculos, os versos finais, né, do 33 ao 44, tá? Então nós temos aqui as primeiras festas, que são as festas de primavera, Páscoa, ázimos, primícias e Pentecostes. Lembrando que sábado é semanal, né, independente do período, primavera ou outono. E as três últimas são as festas de outono, que é trombetas, expiação e tabernáculos. Tudo bem? Vamos lá. Então, essa primeira festividade que aponta para o Senhor é o sábado, né? O sábado está relacionado com o sétimo dia da semana, que é o sétimo dia da criação. E o sábado, ele vai acontecer todas as semanas. Então, o Senhor lembra, o povo de Israel, você vai ver isso em Deuteronômio, por exemplo. Olha, guarda o sábado para que vocês se lembrem de que eu tirei vocês da terra do Egito. Em Êxodo vai falar, porque é o sétimo dia da criação. Em Deuteronômio vai lembrar disso e fala assim, sobre ter tirado eles do Egito, porque no Egito eles eram escravos e os escravos não tinham descanso. Agora Deus está libertando eles do Egito e está dando de presente para eles descanso. A palavra Shabat significa descanso. Então, o Senhor lembra eles disso e fala assim, vocês vão descansar, mas vão deixar os animais descansarem, vão deixar os seus servos vão descansar também, né? Os estrangeiros que estão no meio de vocês vão descansar também, porque vocês vão lembrar que vocês eram escravos no Egito. Isso é muito interessante você observar, tá? Esse sábado é o sábado semanal. Guarda isso. Você tem três números importantes aqui. O número 1, o número 3 e o número 7, tá? Esses três números são muito importantes. Agora, o sábado é um 7. Ou seja, você tem o sétimo dia da semana, é um Shabat, é um descanso. Você tem o ano sabático, isso é, você tem uma semana de anos. O que é isso? Você tem 6 anos, aqui você tem 6 dias, o sétimo dia, é um Shabat, descanso. Aqui você tem um ano sabático, isso é, 6 anos, o sétimo ano é um ano sabático, onde a terra tinha que descansar, não poderia trabalhar na terra, deixa ela descansar. Isso é muito importante, tá? A terra precisava de um descanso de um ano inteiro. E você tinha também o ano do jubileu, que são 7 setes, ou seja, você tinha, quando você repetia esses 7 ciclos, por exemplo, 7 anos, né? Você repetia isso 7 vezes, esse ciclo de 7 vezes 7, quando chegava no ano 50, é chamado de ano jubileu. Aqui você tinha a libertação, você tinha a devolução de propriedades, enfim, é um ano maravilhoso. A gente vai estudar isso aqui tudo detalhado, um por um. Claro que eu estou dando uma passada geral agora, tá? Não quero embolar a sua cabeça com esse tanto de informação, não. Mas vamos lá, vamos começar. Deixa eu apagar aqui. O que eu queria que você entendesse é que esses números, biblicamente falando, são números muito importantes. Fala da unidade, fala da trindade e fala da completude, da perfeição, o 7. O 6 é um número que fala do homem. Muita gente pergunta, por quê? Porque foi no 6º dia que o homem foi feito, tá? E aí você vai entender um pouco sobre o homem da iniquidade, que é o anticristo, 6, 6, 6, tentando copiar ao Senhor em alguma coisa, mas sempre imperfeito. Vamos lá. Sábado é a primeira festividade semanal. Apesar dela ser repetida várias vezes, toda semana, o sábado ele vem em primeiro lugar aqui nessa narrativa sobre as festas, tá? Então o Shabat aparece aqui porque ele ocorria com mais frequência. O ciclo semanal é muito mais rápido. Agora, todo ano você tinha essa continuação aqui, ó. Você tinha a Páscoa, né? No 14º dia da primeira lunação, isso é, do primeiro mês, né? Então você tem a primeira lunação, primeira lua nova, você contava 14 dias e no 14º dia você então tinha que fazer a Páscoa.
Você não poderia fazer nenhuma das outras festas se você não participasse da Páscoa. E você não poderia participar da Páscoa se você não fosse circuncidado. Estou falando do caso dos homens, né? Ele e toda a sua família, no caso, porque ele é representante da casa. Então, a Páscoa é uma festa importante porque ela dava introdução a todas as demais festas. Então, sem a Páscoa, você não conseguia passar por nada. Claro que você vai entender um pouco depois os sentidos de cada festa dessa. Mas a Páscoa, ela aponta para a morte do Cordeiro. Isso é, fala da crucificação. Deixa eu desenhar uma cruzinha aqui, para ficar legalzinho, né? Pronto. Ou seja, você não consegue chegar a participar de todo o plano de salvação de Deus se você não passar pela cruz de Jesus Cristo, tá bom? Então a Páscoa é a morte do Cordeiro. Ázimos, pães sem fermento, 7 dias. Lembrando, toda festa, todas as festas aqui, ou elas são de um dia, ou elas são de 7 dias. Então vou dar um exemplo de festa de 7 dias. A festa dos pães ázimos e a festa de tabernáculos. É claro que ainda tem um 8º dia que ocorre lá, mas você vai saber que ela é de 7 dias, tá? Vamos lá. As outras são festas de um dia. O dia da Páscoa, aí você tem, junto com a Páscoa, como eu disse, você vai ver isso em Lucas. Páscoa e ázimos, embora são ditas separadas, elas fazem parte de um mesmo contexto de festa, tá? Então, às vezes, a festa de ázimos pode ser chamada de Páscoa ou vice-versa. Mas não é exatamente a mesma coisa, porque os ázimos começavam a contagem a partir do dia 15, isso é, no 15º dia da primeira lunação. Você tem, durante 7 dias, comer somente pães sem fermento. Isso, claro, vai falar do corpo de Cristo, que é um pão, né, sem fermento, isso é, sem pecado, sem falsas doutrinas. Primícias fala para também a questão da colheita e fala da ressurreição de Jesus. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele vai falar que Cristo é as primícias, né? E você vai saber que no dia 14 a Páscoa, no dia 15 ázimos e no dia 16, inclusive, segundo Flávio Josefo, que é o maior historiador que nós temos, é a primeira fonte extra-bíblica, ou seja, fora da Bíblia, nós temos Flávio Josefo, que é um historiador da época dos apóstolos. Ele era sacerdote em Jerusalém. Então ele coloca lá, se você tiver o conteúdo dele, a história dos hebreus, você vai ver que quando ele fala sobre Levítico 23, ele vai falar isso. Dia 16, 16º dia da primeira lunação ou do primeiro mês, tudo bem? Então você tem essa sequência. Páscoa dia 14, ázimos dia 15 e primícias dia 16. Primícia é o quê? É o primeiro fruto, tá? Então os primeiros frutos aqui. 50 dias depois das primícias, você vai ter a festa de Pentecostes. Aqui, por exemplo, se você fizer o cálculo, você vai chegar aqui no dia 6 do mês terceiro, ou seja, da terceira lunação. O Pentecoste acontece aqui, isso você vai achar também no Targum de Jonathan, por exemplo, tá? Dia 6 da terceira lunação, ou do terceiro mês. Então, daqui até aqui são 50 dias. Essa palavra 50 é que dá origem à palavra penta. Penta é o quê? O Brasil é pentacampeão, né? Se ele é penta, então ele é 5 vezes campeão. Se ele é tetra, é 4 vezes. Tri, né? Então, quando fala penta, você está falando 1, 2, 3, 4, 5. Então, Pentecoste aponta para 5 dezenas, ou seja, 50 dias que ocorria depois. Então, Pentecoste, guarda isso, né? Aos pentecostal aí, ó, guarda isso. Pentecoste fala de 50 dias após as primícias, né? É dito assim, dia seguinte após o 7º sábado. Então, era contado 7 semanas. Então, olha que interessante de novo. Você tem uma semana tem 7 dias, vezes 7, né? E aí o dia seguinte é o 7º sábado. Então você tem, aqui você vai dar 49 mais o dia seguinte, que é 50. Isso nos lembra, o Pentecostes nos lembra o quê? Aqui, ó, o ano do jubileu, que a sequência era a mesma. 7 vezes 7 mais 1, tá? Então vamos lá.
Então você já viu uma ligação interessante do Pentecoste, que é onde no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, é quando desceu o Espírito Santo. Então essas 4 festas anteriores aqui, ó, Pentecoste, Primícias, Ázimos e Páscoa, são as festas de primavera. Primavera é quando está brotando as florzinhas, né? Vamos falar assim. Essas festas já apontam para eventos que ocorreram. Claro que o Pentecostes ele faz uma ligação aqui, ó, né? E aí você vê que o Espírito Santo nos foi dado até para sempre, né? Então, de certo modo, ele é um cumprimento contínuo. Mas já o início dela já aconteceu. Foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja. Agora, as 3 festas finais são festas do outono. Então você viu que essas 3, tudo no primeiro mês, né, dia 14, 15, 16 do primeiro mês, da primeira lunação. No terceiro mês, você tem Pentecostes, né? E no 7º mês, lembra que eu falei que esses 3 números são importantes? Ó, 1, 3 e 7. Então você tem aqui a primeira lunação, primeira lua nova, né? Você tem o primeiro mês, a terceira lua nova e você tem a 7ª lua nova. Isso, tudo aqui são coisas que Deus não colocou à toa. Por que Ele não colocou no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4? Por que Ele não fez dessa forma? Ele quer expressar alguma coisa com tudo isso, tá? Então você tem aqui no dia 1º do 7º mês, primeiro dia do 7º mês, você tem o toque de trombetas, tá? Isso são chamados de festa das trombetas. Mas é um dia, né? É um dia de toque das trombetas. Você também tem o dia da expiação, né? Que nós até falamos aqui do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Isso aqui é um P, tá, gente? Então, dia 10. Então, 10 dias depois do toque das trombetas, você tem o dia do perdão, que é o dia da expiação, né? Expiação dos pecados. Se você não viu, assista esse vídeo aqui, Levítico 16, que a gente fala lá que no dia da expiação tinha os 2 bodes. Muita gente faz confusão sobre isso, mas vai ser bem interessante você estudar sobre Yom Kippur aqui, Levítico 16, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Vou deixar o link do estudo que eu fiz sobre o sábado também, tá? Para você estudar esse assunto do sábado. Vamos lá. E depois, no dia 15 do mês 7º, da 7ª lunação, olha que interessante. O Senhor começa o ciclo de festa dele no primeiro mês, certo? E ele encerra esse ciclo no 7º mês. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não termina lá no 10, 11, 12. Ele faz esse ciclo. E daqui você já tem tabernáculos, você vai reiniciar o ano que vem, né? A partir da primeira lunação. E aí você, lembrando que apesar de tudo isso, em cada mês, mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cada início de mês você tinha a lua nova, tá? Então você também tem os holocaustos das luas novas. Praticamente todo dia também tinha holocausto, né? Vamos lá. Então você já está conhecendo um pouco sobre essas festas. Eu esqueci de falar aqui que a festa de Pentecostes, aquela 50 dias após as primícias, ela é chamada de festa das semanas, porque você contava 7 semanas vezes 7, para chegar aqui em Pentecostes, chamada de festa das semanas por esse motivo, tá? Você contava 7 semanas vezes 7, ou seja, 7 vezes 7, mais 1, para chegar na festa de Pentecostes, tá? Ela é também chamada às vezes de festa da colheita, embora possa ter algum outro texto que chama aquela lá de festa das colheitas do fim do ano, que é a festa de tabernáculos, tá? Por ser chamada de festa da colheita, é chamada de festa da cega, festa da ceifa, né? Ou sempre vai aparecer colheita dos primeiros frutos, cega dos primeiros frutos, ceifa dos primeiros frutos. É aqui. Quando fala do fim do ano, vai ser lá, tá? Tabernáculos. A festa de tabernáculos também é chamada de festa das cabanas ou festa das barracas, tá? Porque deveria ser comemorada ali. O povo sairia das suas casas, montariam as barracas para que eles morassem ali durante esses 7 dias da festa, para lembrar de quando eles foram
quando eles saíram do Egito, ficaram no deserto morando em barracas e não em casas fixas, tá? Então esse memorial. E outra coisa, lá no deserto, Deus se acampava no meio do povo. Então Deus, ele, entre aspas, de um certo modo, para o povo entender, é como se ele falasse assim com Moisés lá no Monte Sinai: Moisés, eu estou aqui em cima, o povo está lá embaixo, eu estou falando com você aqui em cima, o povo está lá embaixo. Faça um tabernáculo para mim, para que eu venha habitar no meio deles, para que eu fique no meio desse povo. Eu venho habitar com eles e eles venham. Olha que coisa, que grandeza, o significado do tabernáculo. Né? Lembra que Cristo sai da sua glória e ele se fez carne para habitar. A palavra habitar ali é esquenô. Essa palavra fala do grego, ela significa tabernaculou. Então o próprio tabernáculo é Deus saindo do alto do Monte Sinai, do ápice daquela glória, daquele espanto todo que Moisés ficou, porque o monte tremia, fumegava, e aí Deus sai e ele vem e habita no meio do povo, de uma forma graciosa. Aquilo que está acontecendo ali, Deus no meio de uma barraca, porque o que é o tabernáculo, né? É uma cabana grande, é uma tenda grande. Então, o tabernáculo é Deus falando assim: olha, eu também estou aqui no meio de vocês. Né? Ao mesmo tempo que Deus está no meio, ele também faz uma separação. Eu estou no meio, mas eu sou santo. Vocês querem vir para cá? Então, vocês santifiquem-se. Sejam santos porque eu sou santo. E não é o que Deus fala conosco hoje também, né? Então, vamos lá. A festa de tabernáculos é a conclusão dessa festa. Todas essas festas aqui já foram até aqui Pentecostes já foram cumpridas e estão em cumprimento para a chegada da vinda de Cristo. E aí vai cumprir de novo o tabernáculo. Apesar que você vai entender que se cumpriu, de certo modo ali, quando o verbo se fez carne, já tem um anúncio de Deus repetindo esse ciclo, a conclusão final é quando Jesus vier e aí a cidade santa desce do céu e fala assim: Deus habitará com os homens. Você vai ver isso em Apocalipse 21 e 22, tá? Agora, você vai ver também que a expiação foi feita na cruz, mas você está vendo que isso aqui também aponta para a vinda de Cristo, a segunda vinda. Então, essas três últimas festas, elas estão mais conectadas com a segunda vinda de Jesus, enquanto da Páscoa até Pentecostes a primeira vinda. Ou seja, vamos dizer resumidamente, as festas de primavera falam da primeira vinda de Jesus, enquanto as festas de outono, né, você já está falando da segunda vinda de Jesus, tá? Vou deixar o quadro aqui para você dar uma olhadinha. Eu ainda fiz algumas anotações aqui, porque é dito assim: 3 vezes ao ano que todo homem deveria se apresentar diante do Senhor. Você vai ver isso em Êxodo 23, do 14 ao 17. Anote aí. Êxodo 34, do 18 ao 24. Deuteronômio 16, do 1 ao 17. E 2 Crônicas 8, do 12 e 13, verso 12 e 13. Fala das 3 vezes ao ano. Por quê? Ninguém poderia chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Eles deveriam levar suas ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, tinham que levar diante do Senhor. Além das colheitas, né, que eles tinham que levar também. Aí o que eu estou falando é o seguinte: não era só os animais, você tinha também os vegetais, que eram para ser oferecidos ao Senhor. Então, essas 3 vezes ao ano estão conectadas também com as 3 principais colheitas do ano. Você tinha a primeira colheita, que era a colheita da cevada. Para que cevada? Para fazer pão de cevada, tá? Você tinha depois a colheita do trigo, principal, porque durante a cevada você tinha a colheita do linho também, né? Mas depois você tinha a colheita do trigo e outros elementos, mas o principal é o trigo. E depois você tinha a colheita das uvas e olivas, ou seja, uva e oliveira e azeitona, tá? Que é no final. Então você vai ter colheita aqui, por exemplo, no período dos ázimos, né? Você tem uma colheita aqui, vou colocar das primícias, tá? Você tem uma colheita aqui, se eu não me engano, aqui é de cevada. Pentecostes você vai ter uma colheita de trigo. E aqui, tabernáculos, você vai ter da uva e também da azeitona. Para quê? Para fabricar azeite, enquanto a uva é para fazer o vinho. Na verdade, esses elementos têm algum fundo profético, né? Você vai ter o azeite, vai ter ali, por exemplo, que é uma tipologia do Espírito Santo, fala da unção, vinho, fala de
da própria alegria do Espírito Santo, mas fala do sangue de Jesus também, o trigo fala também para fazer o pão e etc, tá? Eu vou deixar o quadro livre, falei muito rápido, eu queria estender um pouco mais o conteúdo, mas não vai dar para fazer esse um vídeo só, tá? Esses assuntos são assuntos importantes, todos eles precisam ser estudados. A princípio, esse vídeo é para a pessoa ter o primeiro contato com as festas, embora eu sei que muitas coisas que eu falei aqui para um iniciante talvez pode ficar confuso, né? Pode não entender bem. Mas a intenção inicial era fazer um vídeo bem simples, sem entrar muito em detalhe. Mas a gente quer, né, mostrar alguma beleza do que tem tudo isso aqui por trás. Mas eu vou deixar o quadro livre para você tirar um print, fazer a anotação, tá, da sequência das festas. Tá aqui, ó, na ordem certinha do capítulo, verso 1 ao 3, sábado, 4 ao 5, Páscoa, 6 ao 8, ázimos, 9 a 14, primícias, 15 a 22, Pentecostes, 23 a 25, trombetas, 26 a 32, expiação, e a conclusão do capítulo fala da festa de tabernáculos, tá bom? Peço que você ore por nós, compartilhe com outros irmãos, deixe o seu comentário aí sobre esse vídeo, né? E que Deus te abençoe até a próxima oportunidade, se Deus quiser.